Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal que é destinado à análise de obras literárias para os vestibulares. Eu sou a professora Dirce e na videoaula de hoje vou falar sobre As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo. Quer saber? Então vem comigo! Luiz Fernando Veríssimo é cronista, roteirista, cartunista, autor de peças teatrais, publicitário, enfim, atua em diversas áreas. Mas o que mais nos encanta é o cronista, grande observador do cotidiano. A obra em questão é leitura obrigatória para o primeiro exame de qualificação da UERJ. O gênero textual é a crônica. E o que vem a ser crônica? Crônica vem de Cronos, uma divindade mitológica que representa o tempo. Crônica é um texto narrativo curto que leva à reflexão sobre algum assunto. Então, o cronista lança o seu olhar para um fato simples do cotidiano e faz com que o leitor reflita sobre ele. Existem diferentes tipos de crônicas. Existe a crônica descritiva, em que predomina a caracterização, a crônica narrativa, em que predomina uma história dentro de um enredo. Existe a crônica argumentativa, a crônica metalinguística, que usa a crônica para falar sobre o próprio ato de escrever crônica. Existe a crônica lírica, que contém poesia e muita metáfora. Existe a crônica reflexiva, que filosofa sobre algum assunto da vida. Mas as crônicas de Veríssimo são repletas de ironia e humor. O cronista usa de humor e ironia para apontar a hipocrisia social, as diversas máscaras sociais. E desta forma, ele narra sobre as mentiras e seus efeitos, as mentiras que os homens contam para as mães, para as mulheres, para as namoradas, para os filhos, para os patrões, para os empregados, enfim. Veríssimo tece aqui um emaranhado de mentiras contadas pelos homens em nossa sociedade. E ele fala sobre as diversas camadas sociais. Para ler as crônicas, é preciso identificar alguns itens muito importantes que vão ajudá-los a entender melhor cada crônica. Primeiro, o assunto. A cada crônica lida, você tem que escrever qual foi o assunto. É importante registrar qual foi o assunto da crônica. Afinal de contas, esse livro contém 40 crônicas. O tipo de narrador. Se o narrador é personagem, se o narrador é observador. O foco narrativo, se é em primeira pessoa ou em terceira pessoa. É preciso também observar a linguagem utilizada, além do vocabulário e das expressões. Observem também as marcas de oralidade. Ao ler as crônicas, percebam se predominam algumas figuras de linguagem, a metáfora, o eufemismo, a própria ironia, que é uma figura de linguagem, em que se diz uma coisa querendo dizer outra. Observem também se existem algumas funções da linguagem no texto, função fática, função metalinguística, função apelativa. E na videoaula de hoje, vou falar sobre a primeira crônica da obra, que se chama Grande Edgar. A crônica fala sobre um engano, a crônica fala sobre um equívoco. O narrador, em terceira pessoa, convida o leitor a observar uma frase que é dita ao personagem, uma pergunta que é feita ao personagem por um interlocutor. A pergunta é a seguinte: não está se lembrando de mim? Ao responder essa pergunta, o narrador aponta 3 caminhos que o leitor pode seguir. Ele aponta o primeiro caminho, que é dar um não curto e grosso, encerrando ali a conversa. O segundo caminho é o da dissimulação, em que o leitor pode usar a idade como desculpa para o esquecimento, tendo assim a piedade do interlocutor, que vai acabar se identificando. Mas
O personagem da crônica escolhe o terceiro caminho, que é o caminho da tragédia, que é o pior caminho, o caminho da mentira. Então, ao ser perguntado se ele conhece o interlocutor, ele responde: sim, claro, claro que estou me lembrando de você. E aí ele se enrola. Quanto mais ele conversa com o interlocutor, aumentam as mentiras e ele fica numa situação insustentável. Ao final da crônica, ele percebe que o seu interlocutor também não o conhecia, pois o confunde com um tal de Edgar. Ele não se chamava Edgar. E ele diz assim ao final da crônica. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Ele diz o seguinte: ao se afastar, você ainda ouve satisfeito ele dizer: grande Edgar, mas jura que é a última vez que fará isso. Na próxima vez que alguém lhe perguntar, você está me reconhecendo? Não dirá nem não, sairá correndo. Ficou traumatizado, não foi? Bom, se você gostou desta videoaula, se você achou importante, curta, comente e compartilhe. E até a próxima!